Na verdade, na formação intelectual de Agostinho, ele teve uma influência extremamente forte de pensadores como Cícero, o romano, também envolvido com o sexismo, e depois ele acabou se envolvendo com o neoplatonismo, que é um movimento filosófico do período greco-romano, né, que foi desenvolvido por pensadores que tinham no filósofo Platão uma referência, né? E ele foi profundamente impactado pela filosofia platônica, foi influenciado pela filosofia platônica, e ele tentou de alguma forma fundir a filosofia e a fé cristã, mostrando em alguns momentos, tentando evidenciar em alguns momentos a superioridade da fé cristã sobre a filosofia que para a igreja era considerado pagã. Então, a tentativa de mostrar desses pensadores cristãos era a proeminência do pensamento cristão em detrimento do pensamento pagão filosófico. Mas, para mostrar e evidenciar essa proeminência do pensamento cristão, essa superioridade do pensamento cristão, é claro, eles se utilizaram da filosofia tanto platônica quanto aristotélica. Agostinho ele foi profundamente influenciado pelo dualismo platônico, e ele faz uma correspondência desse dualismo platônico, corpo-alma, alma como sendo justamente criada por Deus para reinar no corpo e para conduzir o corpo à prática do bem. O corpo como evidência da matéria, influenciado pelo pensamento platônico, o corpo é desejante, o corpo é a sede das paixões, o corpo é entregue a ele mesmo sem o controle da alma, sem ser controlado pela alma. O corpo vai satisfazer a prática do pecado na liberdade. Ou seja, então um termo cristão importante a se considerar é que aqueles que praticam, satisfazem os desejos carnais, os cristãos chamam de pecadores. Então, o pecador, vamos dizer assim, conforme diz Agostinho, ele se utiliza do livre-arbítrio, né? Ele costuma inverter essa relação do corpo e alma. Ou seja, Deus cria o homem, dá uma alma para que possa governar e dirigir o corpo a uma prática do bem, mas o livre-arbítrio faz com que o homem inverta essa relação, fazendo com que o corpo assuma o governo da alma, e a alma então passa a se submeter à matéria, né? Essa submissão do espírito à matéria, o que seria para Agostinho equivalente à subordinação do eterno ao transitório, né? Da essência à aparência. A verdadeira liberdade para Agostinho estaria na harmonia das ações humanas com a vontade de Deus, ou seja, ser livre é servir a Deus, é o que diz Agostinho, pois o prazer de pecar é justamente a escravidão. Quando alguém é livre, a verdadeira liberdade para Agostinho é a total serviência a Deus. Ser livre é servir a Deus. Uma vez que alguém está entregue às vontades da carne, o prazer do pecado, ele é escravo do pecado, e é normal com que o ser humano, em razão do livre-arbítrio, seja de uma certa forma escravizado pelo pecado. E aí o critério que entra justamente do pensamento de Agostinho é a respeito da salvação. A salvação ela é pelas obras ou ela é graça divina, né? O que Agostinho vai falar acerca disso? Segundo Agostinho, o ser humano que trilha a via do pecado, essa vida de pecado, ele só consegue retornar aos caminhos do Senhor em razão da salvação mediante o seu esforço pessoal, né, de vontade, concessão, que é imprescindível, e da graça divina. Vamos dizer assim, a graça divina, sem a graça divina, o ser humano nada pode conseguir. Quando a gente fala a combinação do esforço pessoal, a gente está falando acerca da vontade, da concessão, não de que o esforço pessoal seja realmente um fator para a salvação, porque o critério para a salvação, segundo Agostinho, é a graça divina. Ou seja, sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça divina seria concedida apenas aos predestinados à salvação.